Olá gente, tudo certo? Espero que sim. Meu nome é André Mustafa, sejam todos bem-vindos a esse canal. Bom, nesse canal a gente vai estar sempre falando de arte, pesquisa e entretenimento com caneta esferográfica. Hoje vamos falar desse processo, do processo de construção de uma pintura no silêncio com o tempo. A gente vai falar parte dessa pintura, vai falar sobre memórias, sobre infância, sobre criança, e a gente vai bater um papo sobre estas questões da construção estética, de processos criativos que começam a borbulhar em mim, começam a falar comigo. Hoje eu convido vocês a participar desse processo na madrugada, no silêncio da noite, esta coisa silenciosa, esta coisa poética que é o silêncio. Por esse processo criativo na madrugada, com o tempo, com o silêncio. Vamos falar sobre a homenagem que estamos fazendo a Mayala, vamos falar sobre a criança, vamos falar sobre a vitalidade da criança, sobre a força da infância, sobre essa coisa pungente que é ser criança, colorida, criativa, né? Afinal de contas, ser criança é ser criativo. Ter um grande mergulho em si mesmo, ter um grande mergulho na curiosidade do tempo, de cada coisa, ter curiosidade, essa coisa vibrante que é a curiosidade da criança. Esta construção sobre este tempo, vamos falar sobre esta forma de eu pintar, esta forma de eu interagir comigo, de eu interagir com o mundo, com as canetas esferográficas, e neste processo de tempo que eu vou interagindo com o mundo, que eu vou melhorando a minha capacidade de lidar com as pessoas, a minha capacidade de lidar comigo mesmo, a minha capacidade de lidar com as coisas que se unem e que se transformam e que se relacionam com outras coisas e pessoas e que se unem e que se dissipam no ar. Mas esse processo agora é de aprofundamento do conteúdo, de sair da estética e aprofundar o conteúdo. É entender o que, para além da estética, estamos querendo dizer. Qual é o efeito, qual é as sensações que eu quero liberar para o público, para aquele que está observando, apreciando esta pintura. Eu convido a vocês a participarem desse processo, desta
A gente poderia começar esta reflexão lendo um pensamento de Nietzsche. A vida é um ato único. Ame o que está fazendo. Eu acho que isso se aplica muito bem a todas as coisas que a gente possa fazer na Terra, todas as coisas que a gente possa fazer no nosso dia a dia. Mas mais do que se aplicar a todas as ações e todas as profissões e todos os gostos e desgostos que a vida vai nos dando, a vida é um ato único. Ame o que está fazendo. Quando a gente está pintando, ou quando a gente está esculpindo, ou quando a gente está dançando, ou quando a gente está criando ou compondo ou executando uma música ou pensando em uma estrutura de verso ou em um próximo parágrafo da nossa dramaturgia ou do nosso livro, qualquer que seja a linha de pensamento artístico, a vida é um ato único. E nesse sentido de ato único, mesmo que a pintura esteja fixa depois do seu processo, ou seja, esteja construída e concluída para muitos e muitos verem, em muitas e muitas gerações verem, poderem observar, diferentemente do teatro, que tem o instante, o ato do aqui e agora, a vida é um ato único. E cada observador que vai ver aquela pintura ou aquela escultura vai ter um momento único da vida que ele está vivendo naquele momento. Porque se a gente se preocupar somente com o que está sendo pintado, ou seja, a beleza estética das formas, dos volumes, das cores, nós vamos entrar em um beco sem saída e muito provavelmente a gente vai estar colocando a nossa arte, o nosso projeto artístico, a nossa construção artística ao lado de outras tantas construções artísticas ou supostamente artísticas que o mercado oferece. A gente não valoriza o nosso silêncio, o nosso tempo. Então a gente não valoriza a vida como única. A gente não valoriza esse tempo. Então Nietzsche fala, a vida é um ato único. Ame o que está fazendo. Amar o que está fazendo. Nesse sentido, essas pinturas feitas com canetas esferográficas e muito detalhe, é preciso de muito amor, carinho e tempo.
Então, depois que a gente entendeu que esse processo de pintura com canetas esferográficas requer um tempo maior, quando eu falo requer um tempo maior, tem pinturas minhas que eu olho para elas durante 1, 2 e 3 anos e não termino. Não é porque são confusas na minha cabeça, eu quero fazer outras coisas. É porque o traço, a pintura é lenta, é devagar, é morosa, para que aquele traço, aquela tinta passe vagarosamente para o papel. Então o trabalho da caneta esferográfica com o papel é quase como um lapidar de uma joia rara. Eu falo desta forma porque é desta forma que eu me sinto, um lapidador de joias raras. Alguém que vai lá no fundo da montanha pegar aquela pedra ainda bruta e lapidar com muito tempo. Então a gente está falando de tempo, não só de fazer um bom desenho, de fazer uma boa qualidade de textura de pele, ou de cabelo, ou de olho, mas falar dos conceitos por trás dessa técnica, dessa tecnologia que é a caneta esferográfica, falar por trás daquilo que você pinta, o conteúdo da sua pintura. Qual é a temática da sua pintura? O que é que você se debruça tempo para pintar, para fazer uma reflexão? Aonde é que nasce a tua proposta como artista de mudança do mundo? Bom, a minha proposta de mudança do mundo cada um tem que ter sua proposta. Cada um tem que ter o seu propósito, independentemente de ser artista ou não. Então eu vou falar do meu propósito, do meu projeto de vida com o mundo. Né? Eu não posso falar somente de estar largado, de viver o momento. Você deve ter um propósito, você deve ter um projeto de vida. Né? Mesmo que você acredite que a vida termina quando você, a sua carne, morre. Mas você não morre porque a sua obra de arte fica lá. As suas pinturas ficam lá. O seu projeto de vida, o seu projeto, o seu propósito de vida está materializado numa escultura, numa pintura, o que quer que seja.
Você, como artista, deixa um legado para a humanidade, um legado para outros, independentemente de serem outros somente familiares, que isso não justifica você ficar só no seio da sua família, porque aí a sua zona de conforto fica sempre a mesma, você não vai para um embate da vida, né? Você não se enfrenta, não enfrenta seus medos que você abobalhamente produz, né? Então, quando a gente tem um propósito, a gente vai para cima. Quando a gente é artista, a gente tem um propósito para além da estética. E quando nasce esse propósito, nasce uma exposição, nasce um desejo de mostrar para tantos outros que não sejam seus familiares. Agora, pensando e olhando esses desenhos de caneta que eu estou fazendo aqui, desses pássaros, é exatamente isso que eu estou falando, é esse mergulho sem medo nestas águas, né? É fazer com que essas águas saiam da sua quietude, saiam da sua normalidade. A gente é esse pássaro neste voo rasante, proporcionando a quem observa voos rasantes. Não adianta somente ter uma técnica boa, que é da pintura, da escultura ou de um bom traço, se você não se propõe, como o desenho aqui, essa pintura está propondo, grande mergulho no tempo que a gente está aqui vivo. Quando é que a gente faz? Se nós, artistas, não provocarmos isso a quem olha nossas obras de arte e falar assim, mergulhe comigo nesse universo. E foi isso que eu busquei quando eu tentei traduzir esse sorriso da Mayala. O que ela estava... para que local ela estava ela estava rindo, né? Ela estava se admirando. Mas ela se admirava com o que quando tirou essa foto? Né? É uma pergunta que eu faço. Os pais e os avós de Mayala sabem o que ela se admirava naquele momento. Mas eu, como artista, crio outros elementos de admiração dessa personagem, que é a minha sobrinha Mayala, para poder pintar coisas. Então ela essa criança, a Mayala, na pintura, é esse grande dínamo de profusões e de energias vitais e novas, porque é uma criança, né, cheia de vitalidade, de jovialidade, dessa coisa da criança, e ela mergulha, ela tem a capacidade de trazer essas andorinhas, né, para perto dela, ela tem a capacidade de fazer com que essas andorinhas façam esse grande voo, mergulhe, né, saia dessa bolha que os outros pássaros estão aí, né, tem outros pássaros pintados na tela, saiam dessa bolha, mesmo que seja uma bolha confortável e colorida, que lhe coloca em um espaço sempre de ser objeto de prazer, objeto de desejo das pessoas, objeto de desejo das pessoas, objeto de desejo dos familiares, né? A gente está falando de sair da bolha, de sair desse espaço que confere a prisão e não a liberdade, né? Que confere você ficar estático, cristalizado. E onde é que nasce o meu mergulho?
né? Onde é que nasce o meu mergulho, a minha proposta como artista nessa exposição, né? A exposição se chama Fronteira com os Orixás. Só se encontra com Deus nos extremos. E o que significa isso? E eu estou me aprofundando, eu estou fazendo o meu grande mergulho na minha ancestralidade. E é desde 2005, quase lá 18 anos, a gente está em 2023, quase lá 18 anos de pesquisa, que eu me aprofundo. São mais de 53 pinturas que podem ser vistas no blog, né? Que podem ser vistas no Instagram, que podem ser vistas na fanpage do Facebook, nessas mídias sociais, né? E que eu me aprofundo, né? Não é somente fazer pinturas bonitinhas, com desenhos, com técnicas e tecnologias, é leitura, né? É aprender a se reler no mundo, ler sobre a cultura afro-brasileira, né? Então eu tenho uma bibliografia que eu escolhi ler para me aprofundar na minha pintura, para me aprofundar na minha exposição. Então não adianta um artista querer ter uma jornada longa, uma árvore vindoura com frutos doces e com uma boa sombra, se não se dedicar e dar este grande mergulho na sua temática. Não dá para fazer isso. Não dá para ficar pensando que num universo tão plural e tão cheio de artistas e tão cheio de pessoas que se dizem artistas, né? Aqueles amantes das artes, aquelas pessoas que apenas pintam por lazer, pintam por bel prazer, né? A gente precisa ter um propósito, e o meu propósito é a valorização da ancestralidade afro-brasileira que nasce, vive e se reconfigura em mim a cada momento da minha vida. E essa pintura, né, que está com nome provisório, eu acredito que seja um nome provisório, mas é A Força das Crianças, que tem a Mayla sendo pintada, tendo inspiração da família, essa coisa que Mayla, junto com a Valentina, minha filha, trazem para a vida de nós velhos, carcomidos, idiotas, né? Nós somos todos os idiotas, e as crianças é que realmente fazem sentir e fazem da vida um grande sentido. Esse quadro fala das crianças, da força das crianças, mas fala também dessa força ancestral africana, afro-brasileira, que são os ibejes, né? Que fala dessa força da união, da dupla, né? Dos gêmeos, de uma alma que não cabe mais em um único corpo e que tem que se separar em dois corpos, né? Vem gêmeos, porque a alma não se contenta mais com um único corpo, senão explode, né? Quer dizer, a alma não consegue mais fazer um mergulho nesta bolha individual, ela tem que proliferar no mundo, ela tem que escapar, né? Ela tem que se enveredar em tudo quanto é local. É por isso que os ibejes são assim. Eles, quando estão soltos, eles se enveredam tudo, né? Os ibejes são isso, essa força que ninguém controla, da curiosidade, né? Do querer saber, né? Dessa coisa insaciável de querer estar em todos os locais ao mesmo tempo,
Então a gente está falando de maila, a gente está falando de técnica, a gente está falando de aprofundamento do conteúdo, não só da estética, a gente está falando de minha proposta particular, que é sobre ancestralidade afro-brasileira nessa exposição, e que vocês possam, de fato, entender que nós temos um propósito, para além de um propósito apenas estético, né? A gente tem um propósito que chega a ser um propósito político. A gente tem que assumir a liderança politicamente de algumas propostas que a gente quer para melhorar a vida na cidade, para melhorar a vida, a vida no mundo. É esse o meu lugar de fala, de um artista brasileiro, latino-americano. Eu sou também um filho da cultura afro-brasileira. Eu também sou um filho da espiritualidade afro-brasileira. Eu também sou filho da nação Queto e Yorubá. Eu sou filho de Ogum, do Ilhéxé-Opofujá, na Bahia, fundado por Obabii, manhaninha de Xangô, e quem me orienta espiritualmente nessa jornada foi e é Mãe Estela de Oxóssi. Por que que é? Por que que não foi? Porque a morte foi e sempre será uma bobagem construída pela religião católica, pela tradição eurocentrista, para fazer com que as outras culturas sintam medo, sintam solidão, sintam desamparo, né? Então eu sou este homem hoje, vivente em Portugal, mas cheio de origens, cheio de raízes históricas, e que você deve fazer o mesmo. Você deve encontrar um propósito maior na sua vida para se aprofundar. A sua arte não deve somente esbanjar técnica, a sua arte não deve somente esbanjar beleza estética, mas deve falar e deve mexer com corações de tantos e tantos que observem sua obra. E para mexer com os corações, para tremer a pele, para arrepiar os pelos, você precisa fazer com que a sua obra tenha conteúdo, tenha aprofundamento. Não adianta você tentar criar um local de fala que não é seu. Então, para ser um artista, é preciso entrar em um mergulho profundo no seu eu interior, ter um grande espelho e se olhar de frente com os olhos abertos.